Oh Deus maravilhoso, mais uma noite estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te agradecer, Senhor. Oh, ministério dessa noite, nosso mestre Ronaldo, Pai. Oh Senhor, derrama sobre ele o seu Espírito Santo, que venha falar com a sua igreja nessa noite. E que não seja ele, mas seja o Senhor, Pai, usando, oh Deus maravilhoso, e que essa palavra venha impactar, venha ficar guardada no coração de cada um que está aqui presente. E que seja isso, porque sabemos que o Senhor pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Senhor, dê sabedoria a ele, o abençoa e que seja uma noite tremenda. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Amém. Ótima noite a todos. Abra a sua Bíblia comigo, se você trouxe. Quem está servindo aí, dá um sinalzinho com a mão. Nós temos algumas Bíblias aí também, para a gente disponibilizar para você. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Para nós começarmos a passear um pouquinho na Bíblia hoje. Estão bem? Todo dia a água jorra. Glória a Deus. Mas nós temos observado que muitas pessoas não têm bebido dessa água. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, além de nos aproximarmos dele, nós precisamos beber, porque senão vamos voltar com sede. E nós vamos começar a mudar um pouco as pregações de domingo. Eu penso que mudando a pregação de domingo, o pessoal vai começar a beber mais na semana. Na semana nós temos um bom, na quarta, na quinta temos estudo, segunda-feira temos pequena rocha, terça ensinador de justiça, todo dia água chora. Mas eu sinto só falta, e eu conheço, às vezes não ser humano, mas quando eu olho, eu sei. Só tem uma maneira, nós vamos aprender isso nessa noite, de nós voarmos mais alto, dedicando mais a nossa vida para o Senhor. E dedicar mais a nossa vida para o Senhor, muitas vezes é abrir mão de compromissos. Eu vou te mostrar nessa noite como é possível fazer menos e alcançar mais. Diga, como é possível? Como é possível? É quando você põe Deus na história. Aleluia! Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Quem encontrou Hebreus, diga amém. Amém. Capítulo 11, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo 1 dão glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Diga assim, diga forte, diga assim: através da minha fé, eu alcançarei testemunho. Versículo 3: pela fé, entendemos que os mundos, em outras versões do universo, mas aqui é o mundo físico e o mundo espiritual, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê, aliás, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diga comigo, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente, ou seja, da matéria.
Tudo começou no mundo do Espírito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, diga comigo, pela fé, depois de morto ainda fala. Glória a Deus. Mantenha a sua boca aberta, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta noite. Viemos aqui no primeiro dia da semana, Deus, reconhecer e declarar que o Senhor reina nos céus, reina na terra, mas o Senhor também reina nos nossos corações. Se começarmos contigo, vamos terminar contigo. Pai, nós tiramos a nossa coroa nesta noite, tiramos a nossa capa, nos curvamos diante da tua majestade, do teu senhorio, meu Pai. Queremos confessar que a nossa sabedoria não é suficiente, que a nossa força é pouca para o momento que nós estamos vivendo. Ó Deus, nós precisamos de ajuda do alto nessa noite. Precisamos de ajuda do alto nessa noite. Precisamos de ajuda do alto nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque a tua palavra, ela trouxe à existência tudo aquilo que não existe. Fala conosco, meu Senhor, porque assim diz a tua palavra, que no passado, Senhor, meu Pai, pela tua palavra, tirou da fraqueza a força e prosperou os teus filhos. Enquanto ouvimos a tua palavra, Senhor, visita a nossa casa. Enquanto ouvimos a tua palavra, visita a nossa família, Senhor. Enquanto ouvimos a tua palavra, Senhor, vai tocando em todas as peças do nosso tabernáculo, vai tocando no nosso trabalho, vai tocando, Senhor, em tudo, nos nossos sonhos, projetos. Ó Deus, enquanto ouvimos a tua palavra, vai virando cativeiros nesta noite, Senhor. Enquanto ouvimos a tua palavra, que as correntes iriam cair. Enquanto ouvimos a tua palavra, Senhor, muda o cenário. Muda o cenário. Muda o cenário deste casamento. Muda o cenário desta família. Enquanto ouvimos a tua palavra, corre as cortinas, Senhor, que separam o natural do espiritual. Muda esse ambiente. Oh Deus querido, enquanto ouvimos a tua palavra, derrama o teu bálsamo de Gileade e vai curando feridas aqui nessa noite. Derrama, Senhor. Só o teu bálsamo tem poder de curar as feridas do corpo e da alma. Derrama nesta noite, Pai, o teu azeite santo. Enquanto nós ouvimos a tua palavra, renova, restaura, que as escamas dos olhos venham a cair. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, com a certeza de fé que o Senhor fará muito mais além, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Antes de você se assentar, por uma gentileza, pegue na mão aí de 2, 3 pessoas. Que bom você veio nessa noite. Pode se assentar, glorificando a Deus. Que bom que você veio nessa noite. Que bom que você vier nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos
passear um pouquinho nas Escrituras, mas eu quero começar essa mensagem dizendo que nós temos que ter fé em Deus, mas nós também temos que ter fé nos homens. Nós vamos encontrar a fé de duas formas: a fé enquanto um dom, mas também nós vamos encontrar a fé como um fruto do Espírito. Eu queria que você marcasse aqui esse texto. Quero te mostrar em Gálatas capítulo 5. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí, Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Agora, vocês estão aí, meus irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22, quem está visualizando? Mas o fruto do Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Quem está aí? Mansidão, temperança. Glória a Deus. Então nós encontramos a fé enquanto um fruto do Espírito. Eu quero chamar a sua atenção que o fruto do Espírito, veja que não é para nós. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. Quem come o fruto de uma árvore é a árvore? Ou são os outros? Então veja que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Quer dizer, a pessoa longânima é aquela pessoa que crê na possibilidade de mudança. Quem está aí? Crê na possibilidade de mudança. Aí diz benignidade. Diga comigo, benignidade. Então, o que é benignidade? O que é isso? Diga o que é. Benignidade é fazer o bem para quem faz o mal. Fazer o bem para quem faz o bem é bondade. Nós vamos ver aqui. Agora, fazer o bem para quem faz o mal, a pessoa é benigna ou é benigno. Dá uma olhadinha aí, veja. Fé. O fruto do Espírito é a fé. Mas a fé em Deus, será que é a fé em Deus? E o que é a fé? E o texto continua. Mansidão. Diga mansidão. Mansidão. Essa palavra no original quer dizer promovedor da paz. A pessoa mansa, né? Aquele que a gente fala, né? Aquele boi, né? Fulano, né? Não. Temperança aqui, fruto do Espírito, quer dizer promovedor da paz. Então, aonde você chega, você procura promover a paz, né? Então, e por último, temperança. Diga comigo, temperança. Então, o equilíbrio também é um fruto do Espírito. Você pode orar, você pode ler a palavra, você pode jejuar, você pode dizimar e ofertar, mas se você não tiver equilíbrio, você não está em santidade. Uma pessoa que vive uma vida de pico e vale, uma hora conta comigo, uma hora não, nós estamos juntos, uma hora não, Deus eu te amo, na outra hora está longe, não quer saber de nada. Uma vida de pico e vale. Diga comigo, pico e vale. Então, o Espírito de Deus, ele veio habitar em nós. E um dos motivos pelos quais ele veio habitar em nós é trazer estabilidade. Porque Deus sabe que nós estamos construindo algo. E foi para isso que ele nos plantou aqui. E de repente, com uma palavra, num
Então, por exemplo, a pressão arterial, nós falamos que é 12/8 ou 120/80 milímetros de mercúrio, mas ela oscila. Esse 12 ou esse 120 ali, ele oscila. Esse 80 oscila. A respiração, a frequência respiratória oscila. A produção de energia oscila. Mas são pequenas oscilações. Já comigo, pequenas oscilações. Então oscila pouco. Então, escute o que eu vou dizer para você nessa noite. As pequenas oscilações favorecem a continuidade da vida. Pequenas. Tem dia que você está mais animado, tem dia que você está menos. Tem dia que você ora mais, tem dia que você ora menos. Tem dia que você está sorrindo mais, tem dia que você não sorri. Tem dia que você está querendo pegar na mão, tocar nas pessoas, tem dia que você quer ficar isolado. Faz parte. Mas você não pode viver uma vida de pico e vale. E um dos papéis do Espírito Santo é trazer estabilidade. Estabilidade. Uma pessoa que dá lugar ao Espírito de Deus dentro de si tem estabilidade. Estabilidade. Deus perdoa as instabilidades. Senhor, vocês estão aí, meus? Deus perdoa as instabilidades, os momentos de instabilidade. Sim ou não? Sim. Deus perdoa qualquer pecado. Mas qual que é a diferença? Se uma mentira é pecado, se matar uma pessoa é pecado, se instabilidade é pecado, qual é a diferença entre esses pecados? Se para Deus não tem pecadinho nem pecadão, o pecado custou o sangue de Jesus, seja ele uma mentira, seja ele lá o que for, custou o sangue, é preço. Qual é a diferença entre eles? Diga qual é? O caminho de volta. O caminho de volta. O caminho de volta. O caminho de volta. Então, muitas vezes, você está edificando algo e por causa do desequilíbrio, você chuta o pau da barraca. Por causa do desequilíbrio, você pede demissão. Por causa do desequilíbrio, nós tomamos atitudes que depois, para corrigir, Deus perdoa, perdoa. Contudo, para nós voltarmos para o centro da rota novamente, demora. Eu quero lembrar você de uma coisa, diga o que é. Você não vai viver eternamente aqui. Glória a Deus. A nossa vida útil aqui é passageira. Então, quanto menos eu errar, melhor. Quanto mais eu acertar, mais próximo da realização de todos os projetos. Então chega um tempo na nossa vida que a gente não quer errar mais. Quando a gente é jovem, tem bastante vida pela frente, teoricamente falando, porque ali no final de um caixão tem uma fila que ninguém sabe quem é o próximo. Se é novo, se é jovem, se é rico, se é pobre, não tem nada disso. Ninguém sabe quem é o próximo. Mas na maioria das vezes, quando nós estamos começando a nossa vida, nós não pensamos nisso. A gente toma uma decisão, vamos ver o que está. Às vezes a gente vai contra todas as nossas autoridades e fazemos para poder saciar um desejo pessoal nosso. Mas conforme a gente vai ficando velho, mais experiente, nós vamos nos apercebendo que causa um desgaste. Eu sei que tem gente aqui cansada. Eu sei que tem pessoas aqui cansadas, que não quer errar mais. Eu sei que tem gente aqui, sabe, que quer construir algo. Eu sei que tem pessoas aqui pedindo para o Senhor Deus, não deixa eu errar mais, me guia. E aqui eu podia falar de diversas áreas, porque cada um aqui tem um desafio. Mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nós louvamos aqui, essa noite tão linda. Glória a Deus. Esse louvor que o mestre José Hilton fez, que louvou aqui com a mestre Giovana, esse louvor, o Espírito Santo, ele quer te guiar. Jesus disse: quando ele vier,
e Ele me glorificará. E eu sei que um dos desejos do seu coração é glorificar Jesus. E aí você pode dizer, mas como que eu vou glorificar Jesus? Como? Existe algo específico para você fazer. Você sabia que você só tem essa digital? E que essa digital ninguém no mundo tem. E a digital na mão, ela fala de trabalho, de algo específico, que você, meu filho, que você, minha filha, tem que fazer, que ninguém vai fazer. Então, como é que nós vamos glorificar Jesus? Realizando uma obra que só eu posso fazer. Outros podem fazer? Pode, mas não vai ser da mesma maneira, como se fosse você. Quem é pai aqui sabe que cada um dos filhos tem um jeito. Cada um dos filhos tem as suas virtudes, é diferente. A gente fica comparando, né? Querendo comparar a nossa vida com a vida dos outros. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Levanta os teus olhos para o céu. Sabe, tem gente que começa bem e muitas vezes termina mal. Tem gente que começa com casa própria e termina em asilo. Tem gente que começa em casa própria e termina em casa de aluguel. Tem gente que começa andando de carro e termina andando a pé, sabe? E vice-versa. Tem gente que começa a ficar muito bem economicamente, mas os outros vão passando para empobrecendo. Não se apegue à vida dos outros. O que Deus fez na vida dos outros em 10 anos pode fazer em um ano na sua vida. Então veja, nós temos a fé enquanto fruto. E essa fé enquanto fruto não é para Deus, porque tudo que nós falamos aqui é para o outro. Tem gente ferida, tem gente ferido, tem gente magoada, pessoas que não confiam mais, não colocam mais a confiança em homem nenhum, em mulher nenhuma, porque um dia foi traído, um dia foi traída, um dia foi magoado. Não, eu quero saber, todo mundo é igual. Eu confio em Deus, eu confio nos homens, mas um dos frutos do Espírito é a fé. O que é a fé? Hebreus 11:6. A fé é o firme, aliás, Hebreus 11:1. A fé, diga comigo, é o firme, fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Glória a Deus. Então, se eu tenho fé em relação ao meu irmão, se eu tenho fé em relação ao próximo, eu preciso ter diante dos meus olhos, coisas que eu espero daquela pessoa. Eu não posso olhar para a pessoa e falar, não tem nada aí, tá aí. Daí não vai sair nada de bom. Daí não, isso aí não. Daí, o que é isso? Não, isso aí já não dá mais para nada. Não. Um dos frutos do Espírito é a fé. Eu tenho que olhar para o meu próximo como Jeremias olhou. Quando Deus fez uma pergunta lá em Jeremias capítulo 1, Deus perguntou assim, Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Diga comigo, uma vara de amendoeira. Agora deixa eu contar uma coisa para você, era inverno. Só tinha vara mesmo. Agora eu pergunto para você, Deus sabia ou não sabia o que Jeremias estava vendo? Sim ou não? Sim. Então, Deus faz a pergunta, não porque Ele quer saber, mas Ele faz a pergunta para que a resposta seja registrada. E Ele pergunta para Jeremias, o que fez? Jeremias diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Ali diante dos olhos de Jeremias, só tinha uma vara seca, mas no seu coração tinha folhas, frutos, flores. Ele discerniu bem. Ele disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E aqui, meus irmãos, é uma das principais características dos heróis da fé. Nós estamos no capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. E uma característica do herói da fé é que ele olha para as pessoas não segundo a sua visão natural, mas segundo o seu coração. Ele vê o que está além, a mulher espiritual,
Porque eu velo pela minha palavra. Glória a Deus. Diga comigo, Deus vela pela sua palavra. Então veja que Deus, meus irmãos, sabe, Deus não responde necessidade. Vocês estão aí de coração? Deus não responde necessidade. Quantas pessoas estão precisando de cura? Quantas pessoas precisam ser salvas? Deus não responde expectativas. Então quem me responde? Quem responde? Você pode pagar. Aleluia. Diga com raiva, não vai gostar de mim não. Quero que seja Jesus. Diga com raiva, diga assim, diga forte, com toda a força do seu coração. Deus está nos renovando, irmãos. Há uma unção, há um fogo de Deus que está correndo aqui, ó. Cada fileira dessa igreja. Sabe, Deus está consumindo tudo que não tem parte, toda a aleluia. E vem para queimar a sua fé, e vem para trazer desânimo, e vem para tentar fazer você parar, e vem tentar tirar a sua identidade. Assim diz o Senhor: eis que eu faço coisa nova nessa noite. Se eu tenho fé, eu tenho que ter, número um, coisas que eu espero. Eu tenho que esperar que aquele tempo ruim na vida daquela pessoa vai passar e o tempo de bênção vai chegar. Eu tenho que esperar que aquele caráter dúbio vai passar e o caráter sólido, firmado na rocha, vai chegar. Eu tenho que esperar que aquele temperamento desequilibrado daquela pessoa, aquela maneira de falar, vai mudar. E ele e ela vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Então veja que em Gálatas capítulo 5 tem uma fé que vai na horizontal. Vocês estão aí? Mas se nós formos na primeira epístola, veja comigo, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira epístola aos Coríntios, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. Quando você encontra, hoje pela manhã nós tivemos um culto muito abençoado. Nós estávamos em viagem, mas a pastora veio de manhã com a Laurinha. Eu cheguei lá no almoço, peguei uma gripe, irmãos. Cheguei, eu não sei, tomei remédio, para dar uma descansada. Você recupera. Mas era ao fogo. Glória a Deus. Está tudo aqui para fora. Logo, logo nós vamos ter aqui a igreja da criança. Eles vão aqui, irmãos, eu falei outro dia, na semana do retiro, nós vamos levantar uma parede aqui, vamos fazer uma porta aqui, e aqui atrás vai ser a igreja da criança. Vai levantar uma parede, e nós vamos deixar aqui essas banheiras, vamos arrumar, deixar essa cozinha aqui, e as crianças vão poder passar de lá para cá. Porque quando você chegar com a sua criança, seu filho, você não vai mais vir para cá, você vai deixar ele lá na porta, vai ter uma entrada com raio laser. Vocês estão aí? Ele já vai ficar lá, já vai fazer um louvorzão dele, depois vai para as classes lá no fundo, aqui as classes, e aí no final, se tiver alguma apresentação, eles vêm, senão, aí o pai recebe aqui. E aqui nós vamos tirar essa parede, essas paredes aqui, ó. Vamos fazer uma entrada para Rio Grande. Diga por quê? Bom, você acha que Deus faz alguma coisa que não está conectado? Água da rocha vai estar onde? Glória a Deus. Água da rocha, Rio Grande. Porque Deus tem águas profundas para nós, amém? Deus tem águas profundas. Mergulha nas águas profundas, depois volta e segue pela Santa Vitória. Irmão, tudo é profético. No reino de Deus, nós vemos essa noite que as coisas
se vê não foram feitas de coisas aparentes. Então, olha para a sua Bíblia, veja. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar dos dons espirituais. E aí, quando nós chegamos no versículo de número 8, 1 Coríntios 12, 8, quem está visualizando? Glória a Deus. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E para a glória a Deus. Eu amo ensinar essas coisas. Me preparei para estar aqui. Preparei muitos anos de estudo. Estudei mais de 10 anos. Fora os seminários que eu fiz de teologia. E a coisa melhor que eu tenho, se eu estou com problema, se eu estou doente, se eu estou cansado, se eu não sei o que fazer, aí o meu refrigério é dar uma aula ou pregar uma mensagem. Irmão, quando eu termino isso aqui, eu já sei o que fazer, eu já estou curado, já estou animado, já estou restaurado. E eu quero dizer para você que vem aqui nessa noite que Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Talvez você tenha um emprego, mas Deus tem um trabalho para você. Esse trabalho te dá vida. Esse trabalho traz alegria no teu coração. Esse trabalho traz recurso. Esse trabalho, sabe, abençoa as pessoas com quem você se relaciona. É impressionante. É um trabalho que você não cansa. Os outros cansam, você não. Você levanta de noite, vai tomar uma água, você está pensando nele. Você sai de férias, está todo mundo lá, divertindo, mas você está pensando, quando eu voltar, eu vou fazer tal coisa. Eu quero dizer que Deus colocou um tesouro dentro de cada um de nós. Para a gente chegar nesse tesouro, às vezes a gente passa por alguns processos. Contudo, nós temos que caminhar, não podemos parar. Então veja que aqui, quando fala dos dons espirituais, essa fé, irmãos, essa fé aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, ela não é para o irmão. Essa fé é para Deus. Então presta atenção, nós temos uma fé na vertical e nós temos uma fé na horizontal. Vocês estão aí? É interessante que forma uma cruz na horizontal e na vertical. E tudo isso coaduna com o Evangelho, com as coisas de Deus. Diga por quê? Porque o Evangelho ele é mais profundo do que extenso. O Evangelho é mais profundo do que extenso. Por isso o Senhor diz, medita na minha palavra. Não queira correr, medita, eu quero que você aprofunde. Mergulha. Não fica preocupado em correr, não. Aprofunda. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Deus te trouxe aqui essa noite para renovar sua fé. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar sua visão. As escamas estão caindo nessa noite. Você tem que esperar que esse tempo de crise vai passar e o tempo de bonança vai chegar. Você tem que esperar que esse tempo instável vai passar e o tempo de estabilidade vai chegar. Você tem que esperar que o tempo de escassez vai passar e o tempo de provisão de Deus vai chegar na sua vida. Você tem que esperar que Deus vai tirar o coração de pedra e vai pôr
fundamento das coisas que se esperam, vírgula, e a prova das coisas que não se veem. Imagens. Você sabia que quando você levanta os olhos, você está acionando áreas do seu sistema nervoso de sonhos? Talvez se uma pessoa está sonhando, imaginando alguma coisa, ela não olha para baixo, ela olha para cima. Quem está aí? Fala para a pessoa que está do seu lado, levanta seus olhos. Deixa Deus te usar aí, profetiza alguma coisa na vida. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Tudo que foi criado nasceu aqui, ó. Deus ama os sonhadores. José começou sua vida sonhando e terminou sonhando. Deus ama realizar sonhos. Eu quero dizer para você que tem coisas, se eu disser para você assim, ó, vamos pensar em tal coisa, você pode pensar, mas você faz força. Agora, tem coisas que caem no seu coração, que ninguém precisa pedir para você pensar. Sempre você está pensando. Eu estou falando de coisas ruins. Eu estou falando de realizações. Eu estou falando de conquistas. Sabe? Eu estou falando de imagens. Então eu vejo de você que, sabe, corriqueiramente vão passando aí na sua mente. Vão passando aí no seu coração. Você fala, meu Deus, sempre são os sonhos da minha cabeça. Não, são os sonhos de Deus. Deus põe dentro da gente essas imagens. Diga por quê? Porque Deus nos criou, irmãos. Ele sabe que nós só vamos chegar aonde nós vemos. Mas se você vê, é possível. Quando eu falo na igreja da criança, quando eu falo assim, é porque eu já vi isso aqui, irmão. Já vi. Como você sabe? Eu sei, ué. Eu sei porque sei. Simplesmente sei. Aí a pessoa fala assim, mas e os recursos? Como é que você vai conseguir? Irmãos, eu falo para todo mundo. Eu vou lá na desenhista, o banco peça para fazer um exemplo, fala assim, vai ficar tanto. E como é que o senhor quer fazer? Olha, eu tenho um sonho. Se você começar a sonhar, se você começar a andar, Deus envia o recurso. Irmãos, ó, se não precisa pedir ajuda para ninguém, não tire a glória de Deus. Vai andando, vai profetizando, vai visitando os locais, faça tudo que você pode fazer, faça a planilha, faça o cálculo, faz o orçamento, vai lá, não tenha vergonha, faz o orçamento, veja quanto fica à vista, veja quanto fica parcelado, vai andando, vai se movimentando, porque Deus também está trabalhando e Ele vai trazer da existência. Quando Ele trouxe o povo para a terra de Canaã, a primeira cidade, os filhos, foi a cidade de Jericó. A muralha muito alta, tremenda. Era impossível, diga impossível. Eu quero ver o que é impossível para você hoje. Era impossível. Josué. E Deus falou assim, ó, vocês vão lá 6 dias. E vão dar uma volta em volta da cidade e vir embora. Ó, irmãos, primeiro dia, eles vão lá, eles dão uma volta. E olha aquela muralha, eu fico imaginando o povo lá dentro, lá de cima, eles dando a volta naquela cena, não, isso aqui, como é que nós vamos fazer? Não, isso aqui é impossível. Aí Deus volta para casa agora. Segundo dia, vão lá, dá uma volta, sabe? E olha que fala, não, isso aqui não tem condições, não, isso aqui é muito para mim. Não, não dá. Isso aqui, meu Deus. Não, nem que nós fôssemos no exército, a gente conseguiria. E vamos embora. Terceiro dia, e vamos lá. Fica assim, 6 dias. 6 dias. No 7º dia, Deus falou assim, agora hoje, vocês vão fazer diferente. Vocês vão lá e vocês vão dar 7 voltas. Glória a Deus. Não é uma, não, Senhor, não, hoje é 7. Irmãos, eles deram 7 voltas. Na 7ª, Deus falou assim, quando chegar na 7ª, vocês não vão empurrar a muralha, vocês não vão bater na muralha, não. Vocês só vão dar um grito. Glória a Deus. Vocês só vão gritar. Irmãos, a Bíblia diz que quando chegaram na 7ª volta, que eles gritaram, a muralha implodiu. Ela não caiu para dentro, senão acabava com a cidade. Não caiu para fora, porque senão matava o povo de Israel. Ela desceu.
desceu, ela não desapareceu. Não desapareceu. Ela desceu e ficou assim, ó, mais ou menos uns 40 centímetros. Diga por quê? Por quê? Deus mandou subir. Deus falou assim, agora vocês sobem nessa muralha. Eles subiram. Como se fosse um pódio. Glória a Deus. Herói da fé. Meus irmãos, você observa que Deus, Ele investe, Ele gasta, Ele investe mais tempo conosco para mudar nossa mente do que para resolver o nosso problema. Glória a Deus. Diga por quê? Por quê? Porque a primeira coisa que Deus quer fazer é te enriquecer por dentro. Depois Ele te enriquece por fora. Porque para Deus não é importante você ter alguma coisa. Ele é rico. Se fosse importante, chama-se rico. Mas Ele é o dono do ouro e da prata. Sim ou não? Sim, glória a Deus. Tudo é Ele. Você tem aí? Você fala, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas ficou tudo aí, né? Nós estamos aqui, ó, precisando e tal, né? Porque Ele é rico, mas Ele nasceu pobre. Por quê? Porque Ele é um Deus de processo. E Ele quer que você aprenda com os processos da vida a conquistar pela fé o que Ele tem preparado para você. Glória a Deus. Então Ele faz você dar 13 voltas. Ele faz você andar, visualizar e ver o tamanho daquilo, para você saber o que é que Deus está te dando. Número 1. Para você saber todos os lados daquele problema, todos os lados daquele sonho. Porque às vezes você está vendo só de um lado, Deus quer que você veja tudo. Tudo. Dá uma volta aí. Vê direito. Contempla direito. Cada volta que o povo vai dando, Deus vai mudando a mente. Vai mudando a mente. Deus quer te enriquecer por dentro. Por dentro. Só tem uma maneira de você ser enriquecido por dentro. Glória a Deus. Puxa, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Vem estudar, ué. E matemática e português, você nasceu sabendo? Ou você teve que ir para a escola? Ciências, química, física, você nasceu sabendo tudo? Você teve que se acertar sua poupança numa cadeira e aprender para saber o valor de cada uma dessas disciplinas. E por que as coisas de Deus você acha que vai cair do céu? Deus levantou mestre para ensinar a palavra. Você não tem desculpa, não tem desculpa. Mas não tem nada, onde que eu vou aprender? Todo dia da semana tem trabalho. Pode vir. Não, só tem uma coisa que eu não canso, é de ensinar. As pessoas até se confundem comigo. Eu olho para ele e eu ensino. Eu tenho paciência para ensinar, mas só isso também. Só para ensinar. Pode me perguntar 50 mil vezes, explico. Não vale a pena, você está sentado aí, eu não estou cansado. Você está cansado, eu vi que você não está. Mexendo no cabelo, mexendo no corpo aí, já, as costas. Então, eu nasci para fazer isso aqui. E ontem nós tivemos com jovens, e nós perguntamos assim, qual é a maior sede que você tem? E cada um disse uma coisa, eles perguntaram para mim, qual é a maior sede que o senhor tem? Eu disse assim, ver Deus fazendo na sua vida. Porque Deus disse para mim um dia assim, enriqueça a minha igreja, e eu vou te enriquecer. Melhora a vida deles, que eu vou melhorar a sua. É assim, mano. Então, meu objetivo aqui é fazer você amar Jesus. Porque se você conhecer a palavra, você vai amá-lo mais. Se você conhecer a palavra, você vai desejá-lo mais. Se você conhecer a palavra, você vai ter mais intimidade com ele. Se você conhecer a palavra, eu encerro. Volte para Hebreus, por favor, capítulo 11. Tantas coisas para falar. Faz o tempo. Fuge. Isso é bom, porque diz que ele está voltando, né? Sinaliza. Veja. Glória a Deus. Veja o versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Quem está visualizando, diga aleluia. Aleluia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim.
pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Quem está aí? Glória a Deus. Então, olhe para mim um minutinho. Nós vamos terminar aqui no versículo 6, mas eu quero só dizer uma coisa. Veja que Abel entrou na galeria da fé. Irmãos, Abel teve a sua vida ceifada muito cedo. Você conhece a história, Caim matou Abel, você conhece isso, sabe? De cor, salteado. Mas eu quero chamar a sua atenção porque Abel entrou na galeria da fé, meu cacique. Mas ele não derrubou o exército. Abel não curou ninguém. Quem foi que Abel curou? Não curou ninguém. Abel não pôs para correr nenhum inimigo. Como é que ele entrou na galeria da fé? E o Senhor vai dizer que por causa da sua oferta. Qual é a diferença entre Abel e Caim? Diga qual é. Abel procurou oferecer uma oferta completa. Diga assim, completa. Diga assim, em contrapartida, Caim, incompleta. E é esse o mal do século XXI. Eu fico observando as pessoas, elas querem oferecer algo para Deus, mas incompleto. Sempre está faltando alguma coisa. E aí se a gente vai falar, a pessoa fala assim, não, mas eu estou fazendo, o senhor ainda está querendo me corrigir? E fulano que não faz nada? Mas João 15 diz assim, que aquele que dá fruto, o Pai limpa para dar mais fruto. Diga assim, é muito difícil. Ser limpo. Quando estamos dando fruto? É porque confronta a nossa justiça. Ele fala, eu estou dando fruto e está falando só porque eu cheguei atrasado, só porque eu fiz isso aqui, só porque eu fiz aquilo outro. Então é muito difícil. Mas o Pai vai limpando para você produzir mais fruto. Então veja que Abel, ele vai entrar na galeria da fé por causa de uma oferta completa. Sabe, nós entregarmos algo para o Senhor, tem esse poder de eternizar nossa fé. Você quer voar alto? Eu falei, como é que a gente voa alto? Fazendo menos, produzindo mais. Como é que a gente consegue isso? E eu disse assim, colocando Deus na história. Não precisa abrir, não. Isaías capítulo 6 diz que os serafins, eles voavam acima do trono de Deus. Diga assim, 6 asas. Diga assim, com duas, guardavam o rosto. Diga assim, com duas, guardavam os pés. Diga assim, com duas, voavam. Glória a Deus. Se você tem 6 asas e você quer voar acima do trono de Deus, quantas asas você vai usar? Se você tem 6, eu vou usar pelo menos 4. Para voar alto, senão é difícil. Mas o serafim nos dá uma lição de vida. Porque com duas ele guarda o rosto, que fala de adoração. Com duas ele guarda os pés, que fala de doutrina, de caminho. Ele só voa com duas. Se a gente dividir a vida do serafim, 2 e 2, dividir em 3 partes, 2/3 da vida de um serafim é dedicado para Deus. E 1/3 é só para ele voar. 2 asas. E porque ele dedica a maior parte para Deus, Deus permite que ele voe acima do trono dele. Diga assim, qual é a implicação disso? A implicação é que os querubins ficam com ciúme. Porque eu não sei se você já teve curiosidade de ler, em Ezequiel capítulo 1 fala dos querubins. E os querubins têm 8 asas. Diga 8. 8 asas. Mas eles não voam acima do trono de Deus. Você sabia que Satanás é um querubim? Você sabia que todo querubim tem 4 faces? Rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Quem está aí? São coisas espirituais. Então, os querubins, lá embaixo, ó, olhando o trono de Deus lá em cima, no Monte Sião, e vendo o voo dos querubins pequititico acima do trono, e eles ficam, ué, mas o que esses serafim têm?
Eles não sobem. Mas os serafins, Deus deixa voar acima do trono. E por que Deus faz isso? É uma lição para nós. Tudo isso é pedagógico. Você quer voar alto? Dedique a maior parte da sua vida para Deus. Você quer conquistar grandes coisas? Dedique a maior parte da sua vida para Deus. Ó, você não vai voar alto por causa da sua competência, porque o Senhor, não, tudo isso faz parte, faz. Mas você vai voar alto porque tem uma mão te levantando. E essa mão te sustenta. Porque quando você chegar lá naquela posição, você vai saber no seu coração que não foi por causa do seu mérito que você chegou lá, foi uma mão poderosa. Se coloque de pé. Eu quero orar por você, quero chamar os adoradores.